sobre 4 pontos que contribuíram para o fim do meu relacionamento, que está no dinheiro, nas finanças, organizar suas finanças. Primeiramente aqui eu já trago a questão das planilhas, de colocar no papel, de saber quanto que tu ganha, quanto que tu gasta, quais são aí onde que está indo esse dinheiro, de você olhar de verdade para a tua vida e saber que o dinheiro, na verdade, para mim, o dinheiro sempre chegou. O dinheiro sempre veio. Eu costumo falar que o meu companheiro, ele sempre correu atrás, ele sempre deu conta, ele é um homem muito íntegro, muito ético, ele sempre trouxe esse dinheiro para casa, mas a questão de nós não sabermos, de nós não estudarmos, de nós não colocarmos isso no papel e em conjunto, como casal, isso não contribuiu. E isso também vem para outro ponto, que é o ponto do quê? De nós traçarmos metas, objetivos, planos juntos. Isso também é importante. Se você tem um relacionamento e até mesmo com a família, você trazer aí para a família esses sonhos, esses objetivos, esses planos, olhar para o papel e ver o que está entrando, o que está saindo, para onde que nós vamos olhar, o que nós queremos. Então essa questão de colocar no papel, de olhar para essa vida financeira, teve muito peso. Não foi fácil para mim, não foi fácil entender que eu também repetia padrões familiares. Eu também vou falar disso logo à frente, né? Então, a questão de não falar dos sonhos abertamente. O que acontece geralmente com os casais que não têm essa informação? Cada um quer uma coisa, e quando dentro de um casamento cada um quer uma coisa, não funciona, não vai. É como aquela carroça que cada um puxa para um lado, a coisa fica difícil, a coisa não vai para frente. E eu percebi isso no nosso casamento, que nós nos esforçávamos demais, que nós trabalhávamos bastante, mas também quando aquele dinheiro chegava, ele não era um dinheiro que chegava com leveza e com paz. Ele era um dinheiro que ele chegava com reclamação, ele era um dinheiro sim muito pesado. E isso também tem a questão familiar, a questão de nós repetirmos também. Por exemplo, eu vim do padrão que dentro da minha casa as brigas eram muito focadas em dinheiro. Todas as vezes que os meus pais brigavam, o dinheiro estava lá, dentro das brigas. Então, para eu chegar e ressignificar esse dinheiro, para eu chegar e olhar diferente para esse dinheiro, demorou. E eu repeti isso no meu casamento. Eu repeti porque todas as vezes que a gente ia falar de dinheiro, eu chorava, eu brigava, eu reclamava e eu emocionalmente me perdia. E quando eu cheguei no autoconhecimento, na terapia, nas palestras, nas formações, que eu fui fazer as ferramentas, eu percebi que eu estava repetindo o comportamento da minha mãe. Só que eu não sou a minha mãe, e agora como que eu faço? Então eu preciso buscar, eu preciso ressignificar. E como que é isso? Eu vou estudar sobre dinheiro, eu vou estudar sobre finanças, eu vou ler livros, eu vou atrás de histórias de sucesso, de mulheres que tiveram sucesso. Só que assim, isso é um caminho, isso é um processo. E foi doloroso, foi muito árduo quando eu percebi isso. Quando eu percebi que eu não tinha a maturidade suficiente, força suficiente e coragem para falar de dinheiro. Então eu quero trazer aqui para você hoje essa questão, então de trazer, de integrar hoje, se você está sozinha, se você está acompanhada, mas que você entenda que você precisa saber quanto que tu ganha, quanto que tu gasta, o que tu quer da tua vida, qual que é o teu sonho, o que em dinheiro, em forma de números, em forma de como que eu quero essa casa, como que eu quero esse carro. Então tudo isso influencia na questão do dinheiro. Por quê, gente? Porque o dinheiro, ele é uma meta meio. A gente costuma falar assim, não coloca o teu coração no dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é uma meta meio. O dinheiro é a ferramenta que vai te levar até no teu sonho. Então, aqui a gente precisa cuidar muito isso, sabe? Então, quando eu tenho esse discernimento que o dinheiro é energia, que o dinheiro é uma ferramenta e ele me leva até no meu sonho, eu tiro o coração do dinheiro. E isso é importante por quê? Porque aí você não se torna uma pessoa, como que a gente fala, agora me fugiu a palavra, mas existe uma palavra que a pessoa coloca o coração só no dinheiro. Então você
toma cuidado com isso, por quê? Para o dinheiro não roubar o seu coração. Então, o coração é enganoso, como a gente fala, né? Então, o dinheiro, ele é muito necessário, ele precisa estar em nossa vida, nós precisamos falar de dinheiro, nós precisamos estudar sobre dinheiro, nós precisamos entender que o dinheiro é totalmente necessário aqui para pagar os boletos, para organizar, para viajar e para realizar os sonhos. Mas ele é uma meta meio, ele é a minha ferramenta, ele é o meio com que eu chego nos meus sonhos. Então isso não estava alinhado em mim, isso me prejudicou muito, isso me prejudicou porque tem outro ponto aqui que eu quero trazer para você hoje, querida. É a questão de nós abraçarmos tudo, a questão de acontecia algum problema financeiro, eu não falava abertamente. Eu não me sentava abertamente para falar. E é onde que eu ia buscar soluções sem estar alinhada com o meu antigo parceiro. Sem alinhar com ele, olha, tá faltando tal coisa. Não, eu ia lá, eu pedia 10º adiantado, eu ia vender roupa, eu ia vender semijoia e eu ia dar o meu jeito. E isso não funciona. Seja homem, seja mulher, o casal é para andar junto, o casal é para alinhar, o casal é para entender o que um tá fazendo, o que o outro tá fazendo, o que um tá buscando, sabe, assim, ó, é alinhar. Eu lembro que às vezes eu saía da clínica e eu ia revender roupas e eu chegava em casa tarde e às vezes eu ainda era xingada. Eu era mal recebida na minha casa. Eu trabalhava na clínica, eu ia revender roupa e eu ainda chegava em casa e eu era mal recebida na minha casa. Por quê? Porque não tinha feito janta para o meu filho. Mas lá eu tinha quem? Eu tinha um homem que não tinha empatia e sororidade, sei lá qual a palavra, tá? Para quê? Para fazer uma comida para o filho. E aí ele ficava lá esperando que eu fizesse a comida para o filho e eu estava, sabe o quê, gente? Revendendo roupas. Eu estava buscando uma solução financeira para o casamento. Só que qual foi o erro? O erro foi eu ter abraçado tudo. E hoje eu entendo. Então, assim, é por isso que a autorresponsabilidade, até tô com o livro aqui do Paulo Vieira, é importante, tá? Porque não é o que o outro faz. Eu abracei tudo, eu peguei tudo para mim. E esse foi o meu erro. O erro do outro eu não tô julgando aqui, tá? Então, o meu erro foi ter abraçado tudo, o meu erro foi ter pego tudo para mim. E isso, gente, foi algo que me prejudicou. Por isso que eu tô trazendo nesse canal aqui a minha verdade. Eu estou trazendo no canal aqui o que realmente eu sinto, os meus sentimentos. E eu tô trazendo também para quê? Para que você entenda os pontos aqui que atrapalharam o meu casamento. E ele acabou chegando ao fim depois de 25 anos. Outra coisa que foi muito crucial aqui para nós foi a concorrência profissional. Então, tanto eu quanto ele queríamos empreender. Nós dois viemos um CLT trabalhando no pesado, sempre trabalhando no operacional, sempre trabalhando no pesado. E o que acontece? Ele tinha vontade de empreender e eu também. E isso era muito legal. Só que no fim das contas a gente não se ajudou, a gente não se validou e nós acabávamos concorrendo um com o outro. Então, quando ele queria que eu fosse trabalhar com ele, eu ia, mas eu não gostava. E quando eu queria que ele também me apoiasse no meu trabalho, ele não vinha e ele não gostava. Ele nunca gostou, nem dessa questão de autoconhecimento, ele nunca gostou desse mundo, tá? E eu não vou dizer que eu não gostei do mundo automotivo. Eu gostei, gente, eu gosto até hoje. Hoje outro dia eu fui ali levar meu carro para lavar e eu tive uma lembrança muito boa, sabe? Eles lavaram meu carro muito bem, limparam meu carro muito bem e eu sempre costumo dizer que eu sou uma das pessoas que melhor limpam o carro, que eu entendo hoje muito de carro, de limpeza, de manutenção de carro, porque eu tive essa caminhada com ele, né? Então, assim, eu sou muito grata, realmente. Mas o que acontece? As questões comportamentais, as questões da nossa convivência no trabalho, isso não fluiu. Então, não fluiu da parte do negócio dele e não fluiu da minha parte também. Por quê? Porque como casal, nós não conseguíamos nos ajudar. Nós não tínhamos inteligência emocional suficiente para um ajudar o outro.
para um validar o outro, para um respeitar a opinião do outro. Querido, assim, ó, eu não sirvo para trabalhar contigo, mas assim, Deus te abençoe, eu te valido, o que que você precisa, né? Então, assim, é esse lugar de empatia, esse lugar de se colocar no lugar do outro que nem eu nem ele não tivemos. E isso é algo que prejudica muito os relacionamentos, onde você não entende esse lado profissional. Por quê, gente? Porque é pela profissão, é pelo que nós fazemos que o dinheiro vai chegar. Depois que você está em outro patamar, de repente, que você está só investindo, que você está fazendo outras coisas, às vezes a profissão não vai ter muito a ver com o dinheiro. Mas geralmente quando a gente está começando a vida, quando a gente não tem ainda a situação financeira que a gente sonha, o profissional ele tá muito sim ali junto com o financeiro, sabe? Eu trabalho com metas e objetivos já há mais de 5 anos e sempre ela tá ali. Geralmente a profissão ela caminha junto com a finança, gente. Então assim, ó, então nós como casal, nós não soubemos nos validar, nós não soubemos nos ajudar. E isso foi gerando feridas profundas. Isso foi causando feridas que até hoje, de repente, não é que não vão curar, gente, é que fica muitas coisas marcadas na nossa vida. Então, assim, eu digo que até os sábados hoje, para mim, são pesados nesse lugar. Porque, assim, foi muito pesado, gente. Coisa que era para ser simples, coisa que eram para ser boas, sabe? A gente não conseguiu lidar comportamentalmente. A gente não tinha inteligência emocional para conseguir conduzir essa situação. Então, quando a gente tem um companheiro, uma companheira, precisa olhar para isso. O que o companheiro quer? Você precisa saber, você precisa conhecer qual é o sonho profissional desse companheiro, qual é o sonho profissional dessa companheira, o que deixa essa pessoa feliz de verdade. E nesse lugar você vai conseguir ajudar. E é onde também muitas famílias não prosperam, muitos casamentos não chegam onde querem, estagna, as finanças ficam estagnadas, esse dinheiro com briga, assim, a gente, assim, ó, um lugar onde tem briga, o dinheiro não chega. Um lugar onde tem escassez, o dinheiro não chega. Um lugar onde tem competição, o dinheiro não chega. O dinheiro é harmonia, o dinheiro é uma energia, o dinheiro é algo que foi feito para quê? Para nos beneficiar, para trazer comodidade, para trazer também alegria, por que não, gente? E mais felicidade. Foi implementado lá nas crenças familiares que dinheiro não era bom, que dinheiro era sujo, e isso nós precisamos ressignificar. Então, olhe para esse lugar, lá na sua família, como que era isso, como que esse dinheiro foi implementado em você, como que foi implantada essas crenças em você, gente. Isso é muito, muito legal eu estar trazendo aqui. Eu fico muito feliz de poder estar trazendo esse vídeo para vocês. Por quê? Porque a intenção desse canal, a intenção desses vídeos é trazer isso, é abrir realmente, é expandir esse mental, porque o dinheiro ele é mental. O dinheiro ele nunca pode ser emocional, ele nunca pode estar no nosso coração. O que eu falo de emocional, falando do coração. Então as decisões financeiras, as decisões profissionais, elas têm que estar alinhadas com o nosso mental. Elas têm que estar alinhadas com o quê? Com uma lógica. Eu preciso de tal coisa, eu vou por aqui, eu sei por onde eu vou. Mais uma vez eu volto para o papel. Mais uma vez eu volto para o local onde que eu tenho que ter em algum lugar e eu não posso escrever. Faça no celular, faça no computador. Em algum lugar isso tem que estar escrito. Em algum lugar essas metas, esses objetivos, o quanto que você ganha, o quanto que você gasta, tem que estar, gente. Por quê? Porque daí você fica com a tua vida, que você fica sem bússola. Você não sabe para onde você vai. Você não sabe o que você quer. E isso também influencia. Por quê? Porque é dentro das finanças que você tem que saber as suas possibilidades de realizar os seus sonhos e objetivos. E é isso que essa imaturidade, que essa infantilidade, que essa questão dessa comunicação também, que é algo que feriu demais o meu relacionamento no casamento, foi a comunicação. A comunicação com ruídos, a comunicação tóxica, a grosseria. E não é só de lá, de cá também. Por quê? Porque você tá com a pessoa, você tem algo dela. E sempre nós temos a nossa sombra. E a minha sombra não é fácil. Não é. Ninguém é alecrim dourado. Eu falo isso nos meus vídeos e é uma grande verdade.
Ninguém é santo, gente, sabe? Então, assim, nesse lugar aqui, eu quero trazer para você hoje esses pontos, né? As crenças familiares, as crenças limitantes. Então, olhe para o teu modelo de dinheiro. Olhe como é o dinheiro para você, se esse dinheiro chega e sai com facilidade, se esse dinheiro não chega, como que era lá na sua família, seu pai, sua mãe, eles foram financeiramente felizes, eles foram financeiramente, tiveram esse dinheiro com facilidade, como que era lá? Então, assim, isso é muito importante você entender o padrão que era lá na sua infância, para quê? Para saber se aqui no teu adulto você está repetindo. E aí, se está repetindo, você precisa curar isso em você. Curar com livro, com terapia, com ressignificação, com ferramenta de inteligência emocional. Por quê? Porque aí, curando isso, você vai fazer diferente. Mas se você não curar, você vai fazer igual aos seus pais. Você vai repetir, porque relacionamento amoroso a gente repete, finanças a gente repete também. E se a gente não cuidar, nós estamos vivendo a vida dos nossos pais e nós não somos os nossos pais. E por mais que eles nos deram a vida, e é isso, o essencial, eles nos deram tudo, a vida. Só que, a partir do momento que eu tenho inteligência emocional, eu consigo separar isso. Qual comportamento que eu estou fazendo, que eu estou repetindo o comportamento da minha mãe? Qual comportamento que eu estou fazendo, que eu estou até dentro do meu casamento, olhando para o meu marido como se ele fosse meu pai, eu estou deixando ele me tratar como a mãe dele? Como que dentro do casamento eu percebo isso? É me olhando, é fazendo terapia, é fazendo ferramentas de alto impacto. Existe uma ferramenta que eu aplico, que é a primeira ferramenta do meu processo, que é a roda da vida. Só que é uma roda da vida com muita consciência, uma roda da vida com muitos argumentos. Para quê? Para que a partir daquele momento ali você já comece a dar os passos para a tua evolução. Então, se a gente não tem ali as cinco áreas básicas da vida alinhadas, a gente não consegue se movimentar, gente. É por isso que a procrastinação vem, é por isso que o desânimo vem, é por isso que a frustração chega. Então, assim, olhe para esses 4 pontos aqui que eu estou falando para vocês. Olhe para isso e perceba se você está colocando essas finanças no papel, se você está entendendo o teu dinheiro, entenda o teu dinheiro. Olhe para ele de frente, pega uma nota, coloque ela de frente, coloque o dinheiro na tua vida de uma forma que ele possa entrar na sua vida. Que ele possa entrar na sua vida, mas com leveza, gente, com paz e sabendo que ele é uma moeda de troca, que ele é algo para quê? Para você trocar e sempre que o dinheiro estiver em movimento na sua vida, ele vai chegar. E sempre que for bom, e sempre que você estiver colocando o teu conhecimento, o teu trabalho, a tua profissão com leveza, esse dinheiro vai chegar. Em maior escala, esse dinheiro vai chegar de uma forma mais fluida, de uma forma mais alegre e com mais felicidade também. Então, assim, esse vídeo eu gostaria de trazer aqui para vocês dessa forma, para que vocês tenham aí mais consciência, para que vocês consigam expandir. Deixa o teu comentário aqui, deixa o teu curtir, se inscreve no canal, que é importante para que outras pessoas, para que essa plataforma entregue para outras pessoas. E é sobre isso. Cuide de si, cuide do seu relacionamento. Eu espero que tenha ajudado em algum lugar esse vídeo aqui. E é isso, e até o próximo vídeo aqui no canal, Depois da Dor com Inês.